Olá pessoal, estamos agora em mais uma outra aula, uma outra videoaula, cujo tema é biópsia, também conhecido como anátomo patológico. Na realidade, no dia a dia as pessoas fazem uma confusão entre biópsia e anátomo patológico. Biópsia é um procedimento cirúrgico para remoção de um tecido para análise. E essa análise, quando é feita, é o anátomo patológico, que quem faz é o patologista. Então, biópsia quem faz é o profissional dentista ou médico, né? Remove tecido vivo para estudo. E quem faz o estudo do tecido retirado é o patologista através do anátomo patológico. Então, só para esclarecer essa dúvida, né, logo no começo, antes que esse erro se perpetue por muitas gerações. Pretensão a minha, hein? Bom, quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais sobre biópsia, acesse o site professorcaetano.com.br. Lá você vai encontrar videoaulas, arquivos científicos para baixar, textos, né, e outros vídeos também. Então vamos lá. Introdução em conceito. Biópsia é a remoção de tecido vivo para estudo anatomopatológico, né? Se fosse aqui necrópsia ou necropsia, é o estudo de tecido morto. No caso aqui é bio, é o estudo de tecido vivo. Tanto faz falar biópsia quanto biopsia. Se entende a mesma coisa. Então lembrando que é um procedimento cirúrgico, tá? E ele vai estudar macro e microscopicamente a peça ou o fragmento, tá? E aqui vai um mandamento da estomatologia. Todo tecido removido deve ser analisado. Não importa que você, avaliando a região, você vendo a lesão, por mais que você saiba que aquela lesão é uma coisa, não interessa, não pode apenas descartar e jogar fora. Pega aquele material que você removeu, mesmo que você tenha certeza do que seja, mas confirme com o anátomo patológico. Mande para fazer esse laudo. Tá? Muitas bolas vão ser evitadas de serem comidas, né? Vai por mim. Indicações da biópsia. Nós indicamos em que situações? Teoricamente, para qualquer doença ou qualquer lesão. É passível de você fazer esse procedimento cirúrgico, né, essa biópsia, para mandar para análise. Quando você tem também doenças com suspeita de malignidade, com uma lesão com uma cara de que vai se transformar em câncer, uma lesão cancerizável, ou uma lesão, não precisa ser só câncer ou grave, a biópsia ela é feita para você fazer diagnóstico de qualquer doença, né, em relação à nossa área, em qualquer doença que afeta a cabeça, pescoço, boca, né. Existe aquele mito, né, de que quando fala biópsia, todo mundo só entende que a pessoa tem suspeita de câncer. Então precisamos desmistificar isso e explicar para as pessoas que biópsia é um estudo para qualquer doença, né, no intuito de chegar num diagnóstico. E a biópsia vai te permitir confirmar um diagnóstico clínico, ou seja, você tem uma hipótese de diagnóstico ou um diagnóstico clínico e você vai conseguir confirmar isso através desse exame anátomo-patológico, através do procedimento cirúrgico biópsia, né? E outra situação, quando este não obteve sucesso no tratamento, o que significa? Você tinha um diagnóstico clínico, que você suspeitava de uma doença, e aí você efetuou um tratamento que não surtiu efeito. Então, provavelmente você deve ter tido algum erro de diagnóstico, né? E aí vale a pena você fazer a biópsia para confirmar a doença ou retificar aquele diagnóstico que você se equivocou, né? Ou às vezes, se você tem um insucesso no tratamento, você tratou, você tinha o diagnóstico, e a biópsia que você vai fazer vai te confirmar se era aquilo mesmo que você estava pensando ou não. Vai ver o porquê do insucesso do tratamento que você propôs, né? Então é uma forma de confirmar isso. Você vai utilizar a biópsia quando não puder ser diagnosticado por outro método, né? Claro que a biópsia, por ser um procedimento cirúrgico, ele é um método invasivo, requer anestesia, sangramento, né, divulsão dos tecidos, incisões, e se o paciente ainda estiver comprometido, né, sua saúde, já começa a ter algumas contraindicações relativas, né? Então, se você não puder fazer o diagnóstico de outra forma, por exemplo, tem doenças que clinicamente você consegue diagnosticar, e aí você não precisa fazer biópsia. Agora, tem outros exames de imagem que você consegue ter uma ideia melhor da doença.
né? Mas na dúvida de entre quais as lesões, você vai ter que fazer a biópsia, não tem jeito. Mas tem lesões que você tem diagnóstico clínico, ou o diagnóstico pode ser feito por citologia esfoliativa, ou hematológico por imunofluorescência, enfim, tem outros métodos que você pode tentar fazer, né, o diagnóstico. Quando você não puder fazer esse diagnóstico por outro método, aí sim você também usa a biópsia para isso, né? Quais são as contraindicações da biópsia? Primeira contraindicação é em relação à saúde do indivíduo. Se a saúde sistêmica do paciente estiver debilitada, né, com grandes descompensações, né, você já evita fazer a biópsia. É claro que a biópsia, existe aquela biópsia emergencial, em que você tem uma suspeita de uma lesão maligna acontecendo ali, né, ou você tem uma biópsia eletiva, que você consegue programar uma outra cirurgia, um outro momento cirúrgico mais favorável para o paciente. Então, se a saúde do paciente estiver debilitada a ponto de atrapalhar o nosso procedimento cirúrgico, você evita a biópsia, né? Por isso que a gente chama de contraindicação, só que nesse caso, as contraindicações que eu vou te apresentar são relativas, né? Porque se o indivíduo for diabético, mas estiver compensado, você pode fazer a biópsia normalmente, né? Você só deve não realizar a biópsia em caso de descompensações de moderadas para severa, né? Então, patologia de base que leve ao comprometimento do indivíduo. Então, por exemplo, ele tem uma hemofilia. Hemofilia, né, vai ter aquela repercussão na deficiência do fator de coagulação, né, e ele pode ficar sangrando muito. Então, nesses casos, você também evita, né, não faça biópsia, é contraindicada. Pacientes que estão usando anticoagulantes orais potentes, do tipo Marevan, né, heparina, aí você também tem que ter um consentimento e um esclarecimento do médico, né, para ele se responsabilizar para redução ou diminuição desse medicamento, para você fazer, né, o procedimento cirúrgico. Você deve não fazer a biópsia em lesão vascular, do tipo hemangioma, mas isso só vale se você for fazer uma remoção parcial do hemangioma. Então essa contraindicação ela diz respeito à lesão vascular do tipo hemangioma, e se você for fazer uma biópsia, cuja biópsia você remova apenas uma parte dessa lesão, né? Claro, você tem uma lesão vascular, se você tirar um pedacinho dela, vai sangrar muito, né? E vai ser difícil a contenção, né, hemorrágica. Então você deve ou tirar tudo daquela lesão do hemangioma, ou você não faz por esse tipo de exame, né? Mesmo porque o hemangioma ele tem um diagnóstico clínico, né? Você pode fazer uma manobra de semiotécnica vitropressão e verificar se ocorre uma vitropressão positiva, né? Que é aquela que a lesão fica pálida ou diminui de tamanho, né? Aí você está frente à lesão vascular, não precisaria fazer uma biópsia para diagnóstico, né? Aí no caso você deveria fazer um tratamento cirúrgico, ou remove tudo, ou parte para outro tipo de tratamento, no caso de esclerosantes químicos ou crioterapia. Contraindicação, quando o diagnóstico for eminentemente clínico. Nós falamos aqui, né, no item anterior, sobre doenças clinicamente diagnosticáveis, né? Então, por exemplo, você tem uma afta vulgar. Se você fizer uma biópsia numa afta vulgar, o resultado que vai vir, primeiro que ele vai ser descritivo, não vai ser nosológico. Ou seja, não vai vir o nome da doença, não vai vir o nome de afta. Ele vai apenas, o patologista, descrever as alterações celulares que ele está vendo ali, né? Então ele vai dar um resultado descritivo que não vai resolver o problema do profissional. Ele vai querer saber o diagnóstico. E o diagnóstico de afta é clínico, né? Então, quando a lesão for de diagnóstico eminentemente clínico, você não deve realizar a biópsia, senão vai até confundir mais as suas hipóteses de diagnóstico. Quais são os tipos de biópsia que existem? A incisional, onde se remove uma parte da lesão, né? Então geralmente você usa isso para lesões extensas, lesões grandes, né? E lesões com suspeita de malignidade. Aqui está ressaltado, né, em vermelho, porque não se deve fazer biópsia excisional, ou seja, não se pode remover toda a lesão quando você tem suspeita de doença maligna, né, tipo câncer. Então, se você tiver suspeita de uma lesão maligna, tem que fazer biópsia incisional. E a excisional é a remoção total da lesão. Então, geralmente você usa isso para lesões pequenas e não malignas. E existe a biópsia por congelamento ou por congelação, que é aquela que ocorre em âmbito cirúrgico, né, hospitalar.
Você tem o paciente sendo operado, de um exemplo de um câncer, e você remove a lesão toda. Isso lá o médico vai fazer isso, né? Que ele vai estar tratando o câncer, quem trata câncer é o médico. Ele vai remover cirurgicamente toda a lesão, e aí ele vai mandar essa peça para o patologista avaliar na hora. Enquanto isso ele espera ali com o paciente aberto ainda em procedimento cirúrgico. O patologista vai olhar as bordas da lesão. Se ele falar que as bordas ou as margens estão livres, ele vai falar para o profissional que as margens estão livres, e o profissional pode suturar e terminar a sua cirurgia. Agora, se por outro lado tiver com margens comprometidas, aí ele remove mais um pouco, manda de novo para análise na mesma hora, e ele já fala se já liberou ou não as margens, né? Então esse tipo de biópsia é em âmbito hospitalar. Você tem o tipo de biópsia por punção aspirativa por agulha fina, chamada de PAF, né? Punção aspirativa por agulha fina. Então você vai utilizar esse procedimento quando você tem nódulos, em geral, quando você tem nódulos abaixo da pele, submucoso, né? Por exemplo, a tireoide mesmo. Hoje se faz exame de biópsia da tireoide. Você, com a punção com uma agulha fina, você vai aspirando o conteúdo daquela lesão e manda para análise, né? Então pode ser feito por esse procedimento. Não tem muita prática clínica para o dentista no âmbito intrabucal, né? Na região intrabucal. Então aqui é um caso de um paciente com uma lesão em forma de placa, uma placa verrucosa, né? E a gente vai optar aqui, se você optar por citologia esfoliativa, que foi tema da outra aula, você vai raspar essa região e ela não vai ceder, porque é uma placa branca verrucosa. Então você não vai conseguir obter uma amostra de células que tem alguma alteração interessante para o patologista. Então a opção aqui é fazer uma biópsia. Como a lesão ela é extensa, fazer uma biópsia incisional. Então a gente vai escolher o local para biópsia. Em geral, quando você escolhe o local para biópsia, você tem que pegar a região mais representativa da lesão. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma biópsia em forma de canoa, pegando lesão e borda alterada e ainda uma parte do tecido sadio. Então a gente sempre procura na biópsia, né, ainda do tipo incisional, você remover uma parte da lesão e tecido clinicamente normal, né? Pelo menos aos nossos olhos a gente julga o que é normal. E aí envia isso para anátomo patológico. Aqui é um outro caso de um paciente que apareceu no curso de especialização que nós ministrávamos, né? Eu e o Dr. Haroldo Arides Soares, pegamos esse paciente, né, com uma hipótese de carcinoma em língua, uma lesão maligna, portanto, e vamos escolher aqui um local para biópsia, né? Aonde você escolheria o local para biópsia? Lembrando que tem que pegar parte da lesão, tecido alterado e ainda tecido clinicamente sadio. Então, se você for olhar aqui nessa imagem, a gente fez a biópsia nessa região, né? Pegando o tecido aqui da lesão, tecido avermelhado e o tecido clinicamente sadio. E aí foi confirmado o diagnóstico de carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas. Quais são os instrumentais necessários para você fazer uma biópsia? O instrumental que você usa para tecido mole é para tecido duro, você vai usar alavancas, fórceps, cinzel, você vai usar curetas, né? Aqui no caso, se a gente for usar para tecido mole, a gente vai usar pinça, carpule, pinça mosquito, curva, reta, porta-agulha, cabo de bisturi, que mais? Afastadores, né? Então todo esse material nós mostramos, né, isso em aula e damos os nomes também dos instrumentais direitinho. Vamos precisar também de anestésico, gás, recipiente para você colocar o fragmento da biópsia, né? O fixador que a gente utiliza para biópsia é diferente do fixador para citologia esfoliativa. Vamos usar fio de sutura, lâmina 15 geralmente de bisturi, mas pode ser 11, 12, qualquer outra, dependendo do acesso da região. O punch, né, ele é um instrumento rotatório cilíndrico, né, rotatório cortante, manual. Então ele é como se fosse o copo, né, que é o copo, ele tem uma borda cilíndrica, só que ali nesse bordo ele vai ser afiado para você remover
um tecido mais uniformemente, né? Nós vamos mostrar a imagem disso. E você pode também utilizar uma pinça saca-bocado. Ele é uma pinça que nas extremidades ela tem uma ponta que corta também, né? Ela é afiada também. Então, só para ilustrar isso, né? Esses são os conjuntos aqui de vários tamanhos de punch, né? Que é o instrumento cilíndrico cortante. Eles são, nesse caso aqui, todos eles são descartáveis, a base é de plástico, né? E a pontinha só que é de metal. Então ela é oca assim, né? E bem afiada na ponta. Então aqui é uma visão mais próxima, né? E aí você vai colocar na região de interesse, né? Você pressiona e rotaciona o tecido. Quando você faz isso, você obtém um fragmento circular, né? Aqui é um caso clínico, né? Fazendo aqui na língua, uma região de placa branca. Só que esse instrumento aqui ele já é esterilizável, né? Ele não é descartável, você pode esterilizar. E aí quando você remove, ó, o fragmento ele vem redondinho. Aí você sutura, uma sutura simples já é o suficiente para fazer hemostasia, né? A base você corta com bisturi ou com uma tesoura, né? A base do que fica lá para dentro. Então é uma forma muito prática de fazer, rápida, com esse punch, né? E o punch é usado mais para lesões de indicação para biópsia incisional, né? A não ser que a lesão seja menor do que o diâmetro, né, do punch. Sequência da técnica da biópsia. Primeiro você faz a asepsia, né? O que significa asepsia? É você remover micro-organismos que possam levar prejuízo para o paciente, né? Você faz isso através da esterilização de materiais e formando barreiras para esses micro-organismos não acessarem a loja cirúrgica, né? Aí você faz a antisepsia, né? Lembrando que a antisepsia é um procedimento que você faz para eliminar a população bacteriana ou de micro-organismos na região de um tecido vivo, ou seja, você vai fazer antisepsia no paciente, você não faz antisepsia em instrumental, né? Você esteriliza instrumental e não esteriliza paciente, né? Você faz antisepsia no paciente, para impedir a proliferação de micro-organismos em tecidos vivos utilizando uma substância química, né? Em geral, pode-se usar a iodopovidona ou povidine, né, substâncias à base de iodo, ou, mais comumente usada por nós, a clorexidina, né? Se for clorexidina extrabucal, a gente usa numa concentração de 3%. Né? E intrabucal, você pode fazer clorexidina a 0,12%. Né? Então você já tem algumas soluções preparadas no mercado que tem essa clorexidina, né? Do tipo Periogard, Cariax, né? E você tem clorexidina mais concentrada para extrabucal. Nós preferimos a clorexidina porque tem muito paciente alérgico a iodo, né? E a clorexidina tem pouquíssimos casos relatados de alergia. E mesmo porque também não mancha a pele, né, do paciente, ele vai ter que ficar limpando depois. Então esses líquidos aqui eles são transparentes, né? Mas você também pode usar, na falta de clorexidina, para fazer o intrabucal, você pode usar qualquer antisséptico, né? De preferência que não tenha cor e não tenha álcool, né? Então a sequência da técnica da biópsia é: primeiro você esteriliza os materiais, faz a asepsia, né? Cria barreiras, coloca campo cirúrgico, utiliza EPIs, né? Aí você vai fazer a antisepsia no paciente. Então você começa por extrabucal, através da clorexidina 3%, depois você faz a intrabucal através de clorexidina a 0,12%. Né? Você vai fazer isso esfregando com uma gaze. Né? Agora, se você não quiser esfregar a gaze dentro da boca do paciente, você pode pedir para ele bochechar, né? Até 1 minuto de bochecho, cuspir, aí sim você pode fazer a extrabucal depois, né? Porque aí ele vai cuspir, vai limpar com o guardanapo a boca, passar no rosto e tal. Aí sim você faz a antisepsia extrabucal. Isso para bochecho. Se for para utilizando a gaze mesmo, intrabucal, aí você segue essa sequência de extra para intra. Essa é a ideia normal. Tá? Bom, vamos lá. Aqui está um pouco fora de foco, mas a imagem mostra isso. Fazendo a antisepsia no paciente, com iodopovidona, nesse caso, né, esfregando metade da face do paciente com um lado da gaze e outro lado da gaze vai esfregar a outra metade da face do paciente. Aqui é a outra parte da sequência que é a anestesia.
né? Você não vai fazer biópsia sem anestesia, então tem que lembrar de colocar anestesia isso na relação, né, da sequência. A anestesia ela vai ser do tipo infiltrativa à distância, ou seja, você não vai fazer a anestesia na lesão, você vai fazer a uma certa distância da lesão. Tá? Então você começa a bloquear os nervos que vêm da posterior para anterior, você bloqueia através da anestesia, né? De um lado, de outro, né? E muitas vezes ainda pelo meio. Então você, com 2 ou 3 punções injetando anestésico, é o suficiente para você anestesiar uma área. Para confirmar ainda, tem gente que ainda dá mais umas 2 aqui próxima à lesão. Né? Isso vai depender muito da sintomatologia do paciente. Né? Aí você vai partir para a diérese, que é a separação dos tecidos, né? É a incisão propriamente dita. Né? E você vai fazer a diérese já acompanhando de uma hemostasia. A hemostasia você utiliza a gase, né? Você vai pressionando a gase e contendo a hemorragia, né? Que é normal que isso aconteça nessa situação. E aí você parte para a divulsão, você separa o que é o tecido normal do que é o tecido da lesão. Então você entra com uma tesoura de ponta romba, que é aquela tesoura que é encurvada nas pontas, né? Você entra com ela fechada e abre, né, lá dentro do tecido para começar a separar os tecidos ou afastar os tecidos internamente. Então você vai fazendo isso para ganhar a profundidade e conseguir isolar a lesão da mucosa sadia, da mucosa normal. Esse é um caso de mucocele, né? Está removendo uma glândula salivar para análise. Né? Então aqui está sendo a remoção da glândula, né? E juntamente com a hemostasia, né? E você está removendo propriamente toda a lesão. Então você está fazendo a exérese da lesão. E nesse caso está sendo uma biópsia excisional, porque você está removendo toda a lesão. E aí vem a síntese, que é o momento, né, do fechamento da loja cirúrgica, no momento da sutura. Então você, né, sutura, para esse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos foram suficientes para manter, né, a hemostasia. Né? Pois bem, ainda acabou? Tem mais coisa para a técnica? Ainda tem. Você tem que ter agora os cuidados com a peça. Você removeu a peça, então primeira coisa, não ficar dilacerando a peça, não ficar cortando, manipulando essa peça, não comprimir, não colocar no frasco, né? Aliás, perdão, colocar no frasco assim que você terminasse a biópsia, né? Não deixa ela ali exposta há muito tempo ao ar livre, né? Aí você vai colocar no frasco com um fixador. Você vai ter que tomar os cuidados com o paciente, né? Que é os cuidados pós-cirúrgicos, as orientações pós-cirúrgicas, né, a instrução para não realizar bochechas nos próximos 3 primeiros dias, não se alimentar com alimentos quentes ou muito consistentes, e sim alimentos mais pastosos, temperatura ambiente ou fria, gelado. Né? Passar medicamento, caso seja necessário, uma dipirona ou um paracetamol, que é para um analgésico, né? E para um procedimento de tecido mole, assim, do jeito que foi feito, não precisou além do analgésico. Né? E aí no frasco, você vai ter que identificar com o nome do paciente, a idade e a data. Né? Você vai colocar também o fixador que você usou. Né? No caso da biópsia, você utiliza formol ou formalina a 10%. Né? Isso aqui não pode esquecer que é diferente da citologia esfoliativa. E o quanto que você põe aqui de formol ou formalina? Você vai colocar um volume cerca de 10 vezes maior do que o fragmento. Né? Ou seja, tem que sobrar líquido dentro do que faltar. Não pode cobrir parcialmente o material. Você vai ter que colocar um pouco a mais, né, do que o normal. E aqui só uma dica, quando você mergulha uma peça cirúrgica num vidrinho de formol, é interessante que você coloque também para o patologista o que aconteceu com a peça, se ela submergiu ou não. O que acontece se ela for para o fundo? Podem ser várias doenças. Se ela ficar boiando, significa o quê? Significa que o tecido que você removeu é menos denso do que o líquido do formol. E isso acontece quando você está frente a uma lesão do tipo lipoma, né? Que é um tumor benigno gorduroso, né? De tecido adiposo. Então isso é um diagnóstico diferencial aí no comportamento, né, na hora da inserção da peça no frasco.
E aí você vai fazer o relatório do patologista. O relatório do patologista ele é semelhante ao relatório da citologia esfoliativa, né? Os termos que estão aqui em vermelho são os termos em comum com a citologia esfoliativa, né? Ou seja, vai ter que identificar o paciente, vai falar uma breve história do caso clínico, né, dando a queixa principal e a duração, vai fazer um breve relato do caso, aqui, né, na biópsia talvez seja um diferencial, vai descrever a lesão, vai fornecer as hipóteses diagnósticas que você está imaginando, vai falar se teve, como é um procedimento cirúrgico, se teve alguma intercorrência ou não em relação a sangramento, a alguma coisa que você encontrou de tecido aderido, consistência do fragmento, essa observação também do formol, se a peça afundou ou boiou, né? E vai enviar junto exames complementares que você achar relevante, né, para o patologista somar todas as informações. Aí você carimba, né, data e assina. Tranquilo. E o resultado que pode vir pode ser nosológico ou descritivo. Nosológico significa que o resultado vem com o nome da doença. Ele consegue, o patologista, através das características laboratoriais que ele viu da peça, identificar a doença. Tá? E se o resultado vier descritivo, significa que a descrição que ele vai te fornecer permite com que você, profissional, conclua o diagnóstico, né? Então ele vai apenas descrever o que ele viu na lâmina, tá? E quem vai dar o diagnóstico final é você, profissional, juntando os indícios, né, das manifestações clínicas, dessas observações laboratoriais, do comportamento da doença, tudo, e você vai juntar com o descritivo para dar o seu diagnóstico. Tá? Você vai somar todos os dados aí que você obteve, desde o exame físico e até os exames laboratoriais. Biópsia incisional. Como é que eu faço o local da escolha, né? Você geralmente busca a periferia da lesão para você fazer uma biópsia incisional, pegando maior representatividade da alteração, envolvendo o tecido clinicamente normal, né, da lesão e o tecido alterado. Quando você tem áreas heterogêneas, por exemplo, uma placa branca permeada com áreas avermelhadas, onde é que você vai fazer a biópsia? Nessas áreas heterogêneas, né, nas áreas que tem branco com vermelho, ou placas que estão se ulcerando, onde você tiver essa alteração da homogeneidade. E você pode também utilizar uma substância que vai pigmentar onde tem maior mitoses. Né? Essa substância azul de toluidina ou teste de Shed é uma substância que vai corar células em mitose. Só que isso pode acontecer tanto em células inflamatórias, que não são cancerígenas, ou até mesmo o próprio câncer, que está ocorrendo muita mitose, ela pode corar também. Então, se corar com esse azul de toluidina, não significa que o indivíduo tem câncer. Significa que ele pode ter células cancerosas ou não. Pode ter células inflamatórias, células em reparação tecidual, que também promove proliferação da celular, das mitoses. Então, você vai escolher o local para biópsia utilizando essa substância. Aonde corar no tecido, né, você vai fazer a biópsia. Então, o que tinha para falar de biópsia, em termos de resumo, é isso aí. Se você tiver mais alguma dúvida, perguntas para fazer, entre no meu site professorcaetano.com.br e lá você vai ter acesso a mais vídeos, a material didático do tipo artigo científico para você baixar, outras informações também. Lembrando que esta videoaula ela não substitui uma aula presencial e tampouco ela apresenta essa duração, né? A gente aqui resumiu bastante, só pegamos alguns tópicos para você agora estudar isso na literatura mais a fundo, né? E lembrando sempre de que essas aulas elas são clínicas também, então precisa praticar isso clinicamente, certo? Então espero vocês até em outra videoaula e entrem no site para se comunicar com a gente. Um abraço e até o próximo tema.